Boa noite a todos. Hoje nós temos o nosso amigo orador espírita Luiz Carlos Laranjeira, que vai fazer o Evangelho da Noite com o tema Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é o capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Que nós possamos envolvê-lo com todo o nosso amor, para que ele possa desenvolver o tema da noite e possa calar fundo dentro dos nossos corações. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Todos ouvem bem? Sim. Ótimo. Então nós vamos começar aqui estudando com o nosso professor. Não tem problema, está ótimo. Tá? Porque assim melhora para eles. Todos conseguem enxergar bem? Sim. Ótimo. Tá. Então nós vamos usar aqui o nosso professor Allan Kardec. Ele vai nos ajudar a entender o que a espiritualidade prepara para nós quando estamos nessa fase de aprendizagem através da presente reencarnação. Então nós reencarnamos, são sucessivas encarnações que se constituem capítulos, aulas, episódios da nossa evolução, até que a gente alcance a condição de espírito evoluído. E aí nós deixamos de ter a necessidade da reencarnação. Então a reencarnação é uma faculdade que o Criador concede ao espírito, de forma que ele consiga evoluir por seus próprios méritos. E aqui nós estamos falando de justiça. Deus, sendo justo, não concede privilégios a ninguém. Ele concede todos os privilégios de maneira igual a todos os espíritos, e cada um que se vire para evoluir da maneira mais rápida possível e se livrar das mazelas, das encarnações em mundos inferiores, como o nosso atual, e chegue logo lá e pare de sofrer. Então ele permite que todos, indistintamente, alcancem essa condição. E o mais legal é que, ao final, o mérito é de cada um de nós. Ninguém vai pegar a gente com a mão e colocar lá em cima. Nós vamos subir degrau por degrau. Uns vão subir mais depressa, outros mais devagar. Mas Deus é eternamente paciente. Ele não tem pressa, é porque o tempo dele é infinito. Nós é que nos preocupamos com o tempo. Nós é que devemos nos preocupar com o tempo e com a velocidade com a qual nós decidimos evoluir, porque esse processo nos traz sofrimento. Então, quanto mais rápido a gente chega lá, mais rápido a gente deixa de sofrer. No capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que é um manual que a espiritualidade, com a ajuda de Allan Kardec, permitiu que nós tivéssemos acesso à informação de como evoluir, quais são as regras do jogo, o que nós devemos fazer aqui para evoluir, qual deve ser nosso comportamento, o que devemos valorizar. Então a regra, ela foi esclarecida, e aí, como Jesus dizia há 2000 anos atrás, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, nesse capítulo 11, existem várias perguntas e nós selecionamos algumas que são importantes para entender justiça, amor e caridade. Então, na primeira pergunta do capítulo, que é a pergunta 873, quem ainda não leu o Livro dos Espíritos, espero que a maioria aqui já tenha lido, várias vezes, mas quem ainda não teve tempo, ainda não teve, não reservou um tempinho para se dedicar à leitura do Livro dos Espíritos, ele é um livro no formato de perguntas e respostas, onde Kardec, lá em 1857 aproximadamente, ele reuniu lá alguns médiuns, e ele usava os médiuns para se comunicar com a espiritualidade. Então Allan Kardec fazia as perguntas e a espiritualidade respondia através dos médiuns.
E ele foi selecionando as perguntas, as respostas, fez uma compilação e daí publicou aquilo que é o marco inicial da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Então, quem ainda nunca leu o Pentateuco, né, os 5 livros da obra de Kardec, a sugestão é: comece a fazer isso o quanto antes, e a sugestão é começar pelo Livro dos Espíritos, que foi onde tudo começou. Mas romance é mais legal. Romance é legal, mas a instrução e a aprendizagem, elas vêm com o Livro dos Espíritos, porque aí até os romances vão fazer mais sentido. E quem estiver lendo romance, já tiver um conhecimento da doutrina espírita, vai conseguir avaliar o que naquele romance faz sentido com a doutrina dos espíritos e o que pode parecer às vezes meio fantasioso. Mas esse julgamento crítico só é possível se o leitor tiver a base que vem através da leitura dos 5 livros de Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos. Então, aqui na pergunta 873, Kardec perguntou para os espíritos. São 2 slides, tem que fechar os pontos. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Foi a pergunta de Kardec para os espíritos. E vejamos qual foi a resposta. É de tal modo natural que todos se revoltam com o pensamento de uma injustiça. E é bem fácil de perceber isso. Não precisa fazer uma faculdade, não precisa ser um catedrático para a gente avaliar uma situação do dia a dia e fazer intimamente um julgamento. Isso é justo ou isso não é justo? Nós temos essa intuição do que é justo. E essa intuição é como uma semente que foi colocada pelo Criador para orientar o nosso progresso moral. Continuam os espíritos. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque se encontram muitas vezes entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Quem nunca viu um exemplo desse? Aquela pessoa que viveu muito tempo, mas não teve oportunidade de estudar. Hoje, estudar está muito fácil. Agora, com os cursos EAD, então, quem puder pagar R$100 por mês faz uma faculdade, né? E não precisa nem gastar gasolina. De casa mesmo, com o celular ou com o computador, consegue fazer até uma faculdade. Mas algumas décadas atrás, quem viveu esse tempo, ou quem lembra de seus pais nesse tempo, sabe que era muito mais difícil estudar. Não era para qualquer um. E essa dificuldade de estudar, não impede a pessoa de, com o conhecimento que ela adquire através da vida, de ela poder julgar o que é justo e o que não é justo. E isso frequentemente não depende de um grau de instrução, não depende de muito conhecimento acadêmico. Os meus pais, por exemplo, o meu pai tinha o ensino fundamental e a minha mãe também, ela tinha o fundamental. E aí, aos 50 anos de idade, ela resolveu voltar a estudar. Era comerciante e falou: não, eu vou estudar. E ela fez o supletivo, terminou o 1º grau, fez o 2º grau e só não fez uma faculdade porque a doença não deixou, senão ela teria feito até uma faculdade. Mas isso não melhorou o senso de justiça dela, melhorou o conhecimento, as habilidades e tudo mais, mas ela não passou a ser mais justa depois que ela estudou, depois que ela concluiu lá o ensino médio. Então é isso que os espíritos estão explicando através dessa resposta para Kardec. Aí na pergunta 874, Kardec perguntou: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diversas e que uns considerem justo o que a outros parece injusto?
Estou esquecendo, eu estou mudando o meu, não estou mudando o deles aqui, não está no automático. Então, já que a justiça é natural, então por que as pessoas fazem julgamentos tão diferentes? Porque isso nos é concedido através do nosso livre-arbítrio, que é uma outra faculdade do Criador. Se não tivéssemos livre-arbítrio, não teríamos o direito de decidir as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Isso então influenciaria na maneira como nós evoluiríamos. Por quê? Se nós fôssemos doutrinados, não, você tem que decidir desse jeito, se a decisão não fosse nossa, o mérito também não seria. Então, o mérito é possível porque nos é concedido o direito de decidir. E a gente vai vivendo, aprendendo e vai decidindo. Vivemos decidindo todos os dias tomamos decisões. Vou levantar agora da cama, vou dormir mais um pouco, vou tomar café primeiro, vou tomar banho, vou pôr uma camisa mais quente ou mais fria, levo um guarda-chuva, não levo, vou a pé de bicicleta, de carro, de ônibus. A gente vive tomando decisões, pequenas e grandes. E diante de uma decisão mais séria, a gente deve refletir e pensar: o que um homem justo, o que uma pessoa justa faria no meu lugar? A gente se coloca numa situação como se nós não fôssemos justos, para a gente poder olhar de cima, sair daquele momento em que estamos envolvidos emocionalmente e olhar de cima. Uma pessoa justa, isenta, sem o envolvimento da emoção, como ela decidiria isso? Toda vez que a gente consegue fazer esse exercício, a gente tem uma chance maior de ter uma decisão mais acertada. E com relação à justiça, é muito frequente a gente pensar assim: o que é justo é igual. Se eu conseguir fazer com que a igualdade seja alcançada, eu estarei fazendo justiça. Então, aqui na figurinha, na ilustração, a gente vê que os recursos que são os caixotes, eles representam os recursos que foram distribuídos. Os recursos aqui na ilustração, eles foram distribuídos de forma igualitária. Então aqui se praticou a igualdade. Será que os 3 meninos estão satisfeitos com o resultado? Tudo bem, o maior está ótimo para ele, né? O do meio também está de boa. Agora o pequenininho, será que ele está feliz com a situação? Então será que nesse exemplo a igualdade trouxe justiça para todos? Vamos ver agora no próximo slide. E os espíritos continuando. É que geralmente se mesclam paixões ao julgamento que modificam essa compreensão, como ocorre com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, para muitos, a igualdade é a solução, quando na verdade a equidade, ela distribui os recursos de forma mais justa. Agora os 3 estão felizes, todos eles estão vendo o jogo. Mas há quem possa dizer: mas isso não é justo, o menorzinho, ele recebeu mais recursos, e o grandão não recebeu recurso nenhum. Ora, o grandão ali não precisa de recurso. Já o pequeno, ele precisava de 2 recursos. Então, a igualdade não satisfez a necessidade deles, mas a equidade sim. A cada um, o que cada um realmente necessita. E a gente pode fazer um paralelo aqui, gente, quando a gente vive reclamando da vida. E por que, meu Deus? Por que isso acontece comigo? Por que eu tenho esses problemas, né? Então vamos imaginar que todos os problemas que cada um de nós tem, aqueles problemas que já vieram conosco desde o nascimento e aqueles que nós mesmos fomos adquirindo ao longo da vida. Vamos pensar naqueles que têm sérios problemas de mobilidade, de limitações físicas e mentais. Puxa vida, né? De quantos caixotes esses espíritos precisam para poder executar suas tarefas na presente encarnação.
Então será que a gente vai ficar falando, não é justo que tenha vaga para deficiente, que tenha o ônibus tenha que parar e abaixar aquela rampa e perder um tempão só para o motorista fazer subir um cadeirante no ônibus? Seria a mesma coisa que a gente reclamar que o grandão ficou com caixote, né? Então, o grandão não precisa de caixote, para ele é muito mais fácil. Então, a gente tem que pensar no pequenininho que precisa de 2 caixotes, né? Então, as pessoas que têm restrições, elas precisam de mais recursos. E isso nos ajuda a entender a justiça da reencarnação, onde cada um vem aqui não passear. Aqui não é uma colônia de férias, aqui é um mundo de provas e expiações, é uma escola, a gente vem aprender. A gente vem aprender aulas teóricas e práticas. E para as aulas práticas, frequentemente o espírito necessita de passar por uma série de privações e restrições. Isso faz parte do pacote de provas que ele veio enfrentar. Por isso que quando nasce uma pessoa com alguma deficiência, em primeiro lugar, isso não é karma. Ele não está pagando, olha lá, ele foi ruim em outra vida e agora veio desse jeito. Isso não tem nada a ver com karma. Ele simplesmente vem com as limitações e restrições necessárias àquelas lições que ele veio desenvolver, aquela aprendizagem que ele veio desenvolver na presente encarnação. E nós não temos a menor ideia de quais são essas lições, do que ele já fez na vida passada e o que ele ainda terá pela frente. Então, quem somos nós para julgarmos ou ficarmos tentando entender o porquê, a razão daquela pessoa ter aquelas restrições? Isso aí faz parte do plano reencarnatório daquela pessoa. O que nós devemos fazer, sim, é praticar a fraternidade, a caridade e ajudar tanto quanto for possível a nós, da mesma forma que nós gostaríamos de sermos ajudados quando precisarmos também. Na pergunta 875, Kardec perguntou: como se pode definir a justiça? E a resposta dos espíritos: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Se amar é fazer pelo próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós mesmos, ser justo é respeitar o direito dos outros da mesma forma que nós queremos também que os nossos direitos sejam respeitados. E a justiça existe justamente para não permitir que o direito de um se sobreponha ao direito dos outros. Então, por vezes, um indivíduo acha que ele tem determinados direitos, mas se eles fossem assegurados, isso iria ferir o direito dos outros. E a justiça, ela tenta, tanto quanto possível, inibir esse tipo de prática, onde se privilegia o direito de um em detrimento do direito dos outros. E no complemento da 875, a 875A, o que determina esses direitos? E a resposta: são determinados por 2 coisas, a lei humana e a lei natural. Os homens têm criado leis pertinentes aos seus costumes e ao seu caráter, estabelecendo direitos que podem variar com o progresso. Verifiquem se as suas leis hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos superados, que lhes parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Então a gente lê muito sobre como eram tratadas as pessoas na Idade Média, principalmente as mulheres. As mulheres sempre foram consideradas no segundo plano. No patriarcado, os homens é que dominavam a sociedade, tomavam as decisões, e para as mulheres era dedicada a um plano inferior. Elas não eram reconhecidas como iguais. Era um pensamento social, era um pensamento dominante
naquelas sociedades mais atrasadas. Felizmente, nós já evoluímos e hoje nós reconhecemos a igualdade, embora ainda em algumas partes do mundo ainda tenham certos grupos que ainda insistam em pensar como se estivéssemos na Idade Média. Então eu trouxe aqui a ilustração da moça solteira na Idade Média. A moça solteira não podia fazer nada e tinha que aguardar a decisão dos pais e saber com quem ela ia casar. E ai dela se recusasse. E ai dela se não casasse, né? As moças que não casavam, realmente elas tinham assim um destino na sociedade, elas passavam a ser isoladas, né? Muito desconsideradas. Elas eram simplesmente aquelas que não casavam, não foi capaz de servir ao marido. Isso pode parecer um absurdo para nós hoje, mas esse era o pensamento dominante. E isso demonstra que nós realmente estamos evoluindo. Já melhoramos bastante, né? Temos muito a melhorar, mas já melhoramos bastante. Eu fico lembrando, eu nasci nos anos 60, então eu tive a infância nos anos 60 e a adolescência nos anos 70. Então os mais jovens, né, que acham que hoje os direitos das mulheres não são respeitados, os direitos dos negros, dos homossexuais, não têm noção de como era nos anos 60 e nos anos 70. Eu tinha um amiguinho muito, meu melhor amiguinho, né, na infância, e a mãe dele era desquitada, porque naquele tempo ainda o divórcio não era permitido no Brasil. Então aqueles casais que não conseguiam mais viver em comunhão, né, no casamento, eles se separavam através do desquite, que era uma espécie de semidivórcio, né? Eles continuavam casados do ponto de vista civil, mas poderiam viver separadamente. E as mulheres desquitadas eram muito mal vistas na sociedade, eram vistas como aquela que não conseguiu agradar o marido. Estamos falando dos anos 60, isso foi há 60 anos atrás, não faz tanto tempo assim, como a Idade Média, por exemplo. Então vejam que até bem pouco tempo, a nossa sociedade ainda tinha resquícios dessa falta de desenvolvimento. Com os negros era a mesma coisa. Eu tinha amigos negros que iam na minha casa, eu ia na casa deles, mas eu tinha outros coleguinhas, amiguinhos brancos, que quando a brincadeira era na casa dos negros, eles simplesmente não podiam ir. Da mesma forma que os negros também não podiam frequentar a casa deles. Pode parecer um absurdo, mas isso acontecia aqui e era socialmente aceito. Claro que nem todo mundo concordava, mas eram usos e costumes de uma sociedade que vinha evoluindo. Com os homossexuais, então, nem se fala. Se hoje os homossexuais se sentem perseguidos, nos anos 60, 70, eles simplesmente podiam andar em segurança nas ruas, porque os mais atrasados achavam que o homossexualismo era uma aberração. Até algumas religiões fomentavam essa ideia de que era uma aberração. Então alguns se sentiam no direito de agredir, não só verbalmente como fisicamente. E eu, como adolescente, os meus pais tinham uma padaria na época e tinha um cliente que era um cabeleireiro, ele tinha um salão de beleza, uma pessoa muito educada, muito discreta, até porque naquele tempo os homossexuais não se atreviam, como hoje, a andar na rua se vestindo de uma maneira mais descontraída. Eles eram obrigados, né, até por questão de integridade física, a se comportarem melhor, a andar mais dentro do padrão aceito. Então esse cabeleireiro era um cliente muito bom na padaria, muito educado, minha mãe gostava muito dele. Ele ia lá, tomava um pingado e o pão com manteiga dele na padaria, e depois ele ia pagar e comprava alguma coisinha, conversava com a minha mãe, depois se despedia, cumprimentava todo mundo e tal. E numa dessas vezes eu olhando assim, e eu tinha aqueles meus amigos que eram meio selvagens, né, que tinham pensamentos mais atrasados, e eu chamei minha mãe no canto: mãe, como é que pode? O que essa pessoa faz de mal, né, para os outros? O que tem, né, o que ele faz lá no mundo particular dele? Uma pessoa tão honesta, tão educada, tão amável, por que eles são tão hostilizados? E a minha mãe, que ainda não era espírita nem nada,
ela falava: filho, nós somos muito atrasados, né? Ou seja, a sociedade ainda era muito atrasada. Então, vejam que não faz muito tempo isso. Então, quem hoje vive e acha que o mundo ainda é desigual, é porque não conheceu o mundo de 50 anos atrás. Mas a boa notícia é que nós estamos evoluindo. Na pergunta 876, fora do direito consagrado pelas leis humanas, qual é a base da justiça edificada sobre a lei natural? E a resposta: Cristo lhes disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver respeitado os seus próprios direitos. E resumindo a lei de amor: ame a teu próximo como a ti mesmo, e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. O dia que a humanidade entender só essa frase, Jesus passou por tudo aquilo que passou, e o objetivo principal dele era simplesmente explicar para a gente o significado dessa frase. Mais do que isso, ele veio não apenas em palavras, mas ele veio vivenciar a própria lei que ele pregava. Ele veio aqui nos demonstrar como era possível amar ao próximo como a si mesmo, fazendo pelo próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. O dia que a humanidade entender essa frase, esse mundo deixará de ser um mundo primitivo e passará finalmente a ser um mundo mais feliz, um mundo de regeneração. Estamos caminhando para isso, não no tempo planejado. O nosso cronograma, pelo que a espiritualidade tem falado, o nosso cronograma está atrasado, já era para ter acontecido essa mudança, mas nós somos tão teimosos que estamos atrasando a obra. A gente reclama das obras do prefeito aí, do VLT, as obras da SADESP, que ficam atrasando, mas nós, humanidade, estamos atrasando a obra da passagem do mundo, da elevação do mundo, da terra, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, com a nossa teimosia, com a nossa relutância em praticar só essa lei. Só precisa praticar essa lei. Claro que para praticar essa lei, a gente precisa conhecer o Evangelho de Jesus, os exemplos de Jesus, como se comportar nas situações, o que fazer, o que não fazer, o que carregar no coração, que tipo de atitude nós devemos ter diante das decisões em que assumimos o risco de sermos injustos para com os nossos próximos. Então Jesus nos mostrou, através das várias passagens que ele enfrentou aqui na terra, todo aquele sofrimento realmente não foi em vão. E contrariamente ao que algumas religiões em pleno século XXI ainda pregam, de que Jesus morreu para livrar os nossos pecados, se ele tivesse feito isso, ele estaria contrariando a lei de justiça. Ninguém paga pelo pecado de outrem, cada um paga pelos seus próprios pecados. E pagar pelos pecados é com a reparação do mal. Então, quando a gente erra, a gente não precisa pagar por aquele erro, a gente precisa reparar aquele erro. O primeiro passo para a gente reparar um erro é reconhecer que errou. Ninguém repara um erro se não reconhecer que cometeu um erro. Então a gente reconhece o erro, se desculpa com o ofendido, com o prejudicado e ainda repara da melhor maneira. Alguns erros são reparáveis apenas com um pedido de desculpas, como um simples esbarrão. Um esbarrão numa pessoa é um erro. Às vezes, não foi a nossa intenção, mas de acordo com a nossa imprudência ou a nossa distração, nós podemos esbarrar em alguém. E como é que a gente repara isso? Não quebrou nada na pessoa, não causou nenhum prejuízo, mas causou um dano moral na pessoa. Ela pode ter ficado magoada, ofendida. Como é que a gente repara isso? Puxa, me desculpa, eu não vi, perdão. Olha para a pessoa, dá um sorriso. E se a pessoa der um sorriso, o erro foi reparado.
Eu estou falando isso porque nesses dias passou uma cena horrível na televisão, acho que todo mundo deve ter visto, aquele, não vou usar um nome pejorativo, aquele ser inferior estava andando pela calçada, vinha uma senhora de 80 e poucos anos, ele deu uma ombrada na senhora, a senhora caiu no chão, bateu a cabeça e acho que quebrou o fêmur, se não me engano. Um tipo de atitude totalmente irracional, e ainda que tivesse sido sem querer, e parece que não foi, porque ele simplesmente olhou para trás, e ao invés de tentar reparar o erro, pedir desculpas, não, ele olhou para trás e ignorou. Ou seja, ele simplesmente, ele deu a entender que ele não estava nem um pouco incomodado com aquela situação. Então, esse é o tipo de exemplo que a gente olha e fala assim, caramba, isso não é justo, isso não está certo. Uma pessoa assim, que tem esse tipo de sentimento no coração, ela vai demorar mais para chegar lá, e ela vai sofrer muito mais, porque ela vai ter que aprender, inclusive, essas lições mais básicas, de justiça, de amor, de caridade. Ela tá muito mais avessa à prática do bem daqueles iniciados que já entenderam a mensagem de Jesus, que claro, como todos nós, tem dificuldade. É muito difícil amar ao próximo como a si mesmo. É muito difícil tentar atender a todas as necessidades do próximo. É difícil. Nós ainda temos, por mais que não queiramos admitir, muita vaidade e muito egoísmo em nosso coração. E é por isso que Deus colocou no nosso coração as nossas virtudes. Então, contra a vaidade, nós temos a humildade, que é uma grande virtude. E contra o egoísmo, nós temos a caridade, que nos ajuda a nos despojar daquilo que é nosso, e pode ser bem material, pode ser até o nosso tempo. Às vezes somos egoístas com o nosso tempo. Alguém precisa da gente para conversar, pede uma opinião, e a gente, agora não, estou muito ocupado, estou muito ocupada, não posso ajudar agora. E isso também é uma forma de egoísmo. Mas nós temos a caridade no nosso coração, e quando nós temos aquela oportunidade de uma pessoa me pediu algo, o meu impulso agora é dizer não, aí a gente para, congela, sai ali do corpo, levita, olha de cima. Puxa vida, será que aquilo que eu estou fazendo é tão importante, tão urgente, tão fundamental, que eu não posso perder 1 minuto, 5 minutos, meia hora aqui com essa pessoa que precisa de mim? Será que a necessidade dessa pessoa de repente não é maior que a minha própria necessidade? Isso é caridade. Isso é empatia, é se colocar no lugar do outro e entender, nesse momento, a necessidade dele é mais importante que a minha. Vou ajudá-lo com a necessidade dele. Depois eu continuo com a minha necessidade. Então, com esses pequenos exemplos, a gente vai conseguindo, ao longo dos nossos dias, semanas, meses e anos, construir, pavimentar uma estrada que vai nos conduzir ao espírito, à condição de espíritos evoluídos, com menos sofrimento e com mais rapidez, nos tirando mais brevemente da necessidade de encarnação em mundos inferiores. Na 877, obrigado, ainda bem que tem uma assistente para me ajudar. A 877, a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim. A primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Em seu mundo, em que tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é isso que provoca a perturbação e a confusão na sociedade. E aqui na ilustração aparece o que parece ser um político corrupto, carregando um saco de dinheiro nas costas, e o pai dizendo para o seu filho: olha filho, lá vai a sua educação, saúde, moradia e o seu futuro.
Então é uma forma da gente ilustrar como a corrupção, que ela é justamente a corrupção, ela tende ao egoísmo. É a pessoa querer para si o que não é dela, querer para si o que é dos outros, né? Então, no caso do político corrupto, ele está pegando o que não é dele para satisfazer as suas necessidades, só que ao mesmo tempo ele está impedindo a satisfação da necessidade de quantas pessoas, né? Quantos hospitais, escolas e segurança poderia ser proporcionado com aquela verba pública desviada? Então, isso aí também não é justo. E não precisa fazer nenhuma faculdade para entender isso. Mas, infelizmente, a gente ainda não chegou num nível maior de evolução. É esse tipo de coisa que está atrasando a transição aqui do nosso mundo. Na 878, a pergunta: o homem pode iludir-se com respeito à amplitude de seus direitos? O que pode fazê-lo conhecer os seus limites? E a resposta: os limites dos direitos que reconhece para os seus semelhantes em relação a ele, nas mesmas circunstâncias e de forma recíproca. Porque todos têm direito ao mesmo nível de direitos, ninguém é privilegiado, ninguém, aliás, a nossa própria lei, a nossa própria Constituição diz: todos são iguais perante a lei. A gente sabe que na prática não é bem assim, e isso é mais uma demonstração do atraso da nossa sociedade e dos nossos representantes. Lembrando que os nossos representantes foram eleitos por nós mesmos. Nós colocamos essas pessoas lá para nos representar nos 3 poderes. E se eles não fazem um bom trabalho, a culpa não é só deles, não. É de quem os ajudou a chegar lá. Ou seja, é nossa própria culpa. Não estamos sabendo escolher os nossos representantes. E isso tudo está atrasando esse processo de elevação do nosso mundo. E a 879? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A plenitude da justiça. E a resposta: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Então aqui os espíritos, eles dão o nó no ponto, né? Costurando aqui: justiça, amor e caridade. Então, essas 3 estão intimamente ligadas e elas caminham juntas. E Jesus veio aqui exatamente nos mostrar como sermos mais justos, caridosos e como amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Demora, mas a gente ainda chega lá. E aqui um videozinho do Dr. Sérgio Filipas, que todo mundo conhece, em que ele explica a lógica da bondade de Deus e reúne justiça, amor e caridade. Vamos ver se o vídeo vai rolar com áudio aqui. A questão da vida após a morte está intrinsecamente ligada ao amor, porque só vale o sacrifício por amor se há o contínuo da vida. Senão tudo vai virar em pó. Se é tudo genético, então ninguém tem mérito. Uma pessoa que tem grandes realizações não tem mais mérito do que um bom chuchu, que nasceu com a genética boa. A questão do contínuo da vida está ligada ao amor. Tudo que você se sacrificou tem uma retribuição da natureza. Então, é uma natureza amorosa. E também a reencarnação também é um produto do amor. Você imagina uma senhora que tinha um filho e esse filho, aos 12 anos, começou a usar drogas. Aos 15 estava no crack. Aos 16 estava no tráfico. Aos 20 fazia sequestros.
era um cara frio, calculista, matava, já não tinha mais sentimentos. Morreu no embate com a polícia, foi para o inferno. O inferno de Dante. A mãe prestimosa e boa continuou a sua vida. Levou ela até o final com dignidade, morreu, foi para o céu. Chegando lá no céu, encontrou a Deus, e Deus disse: fostes boa, prestimosa e amorosa, caridosa, conquistastes o paraíso. Qual é a primeira pergunta que essa senhora vai fazer? Cadê meu filho? Seu filho está no inferno. Não, então eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o inferno com o meu filho. A senhora não pode, a senhora conquistou o paraíso. Ora, o que é a bondade de Deus? A bondade de Deus é dizer o seguinte: seu filho não pode vir ao paraíso, nem a senhora pode ir para o inferno, mas vocês podem se reencontrar de novo. A senhora renasce com outro corpo, através do útero de uma outra mulher, vai se tornar uma mulher e vai receber em seu útero ele, que terá uma nova oportunidade. Mas veja, ele terá dificuldades, ele não vai poder sair de casa, limitações muito estreitas da sua motricidade. Então ele vai viver sob o seu amor a vida toda para assimilar esse amor. E na assimilação desse amor, desse sentimento, ele pode vir ao paraíso com a senhora. Isso é a bondade de Deus. Isso é a bondade da natureza. Se uma criança numa escola tem oportunidade de recomeçar, por que a natureza vai ser menos do que uma professora de uma escola? A natureza é mais sábia. Então vai dar oportunidades também em âmbitos maiores. Então tudo isso é produto do amor.